Evolução da gestão de pessoas no Brasil. Se você quer aprender sobre isso e não errar isso nunca mais em provas de concurso público, fica aqui, assista esse vídeo que ele vai ser muito importante para você. Eu sou o Flávio Toledo, professor de administração. Se você ainda não está inscrito no meu canal, inscreva-se agora, já deixe seu like e já comenta o próximo tema que você quer ver, beleza? Que eu vou responder o teu comentário, eu faço questão disso. Vamos lá, eu preparei esse esquema tático aqui para facilitar o nosso vídeo e deixar ele mais rápido para você. Então vamos lá. Quando a questão fala assim, como é que ocorreu a evolução, como é que foi o processo de evolução da gestão de pessoas aqui no nosso país? O que aconteceu? Como é que eu posso olhar isso? O primeiro olhar que você tem é falar o seguinte, ó, antes de 1930, tá? Então, primeira coisa, não existia legislação trabalhista aqui no Brasil, não tinha CLT. Se não tinha CLT, não existia antes de 1930, o que? O departamento pessoal. O famoso departamento pessoal que você é acostumado a ver, isso não existia, tá? Mas a gente chama essa fase de fase contábil. Por quê? Porque as pessoas eram vistas como um mero número. Então a gente chama isso de fase contábil, porque era uma questão de número. E aí você, remetendo a outras teorias, por exemplo, a teoria geral da administração, você vai enxergar isso lá em Taylor, que eu falo de linha de produção, em Fayol, que a gente fala também de produção. Então é muita fábrica, muita produção, então é uma fase contábil. Trabalhou, recebeu, ponto, acabou. Não tinha questão no Brasil da CLT ainda. A CLT no Brasil, ela vai surgir depois de 1930. Aí sim, quando ela surge, por causa da CLT, são criados os departamentos de pessoal, para atender o que? Essa nova legislação que foi criada. E esse departamento pessoal que foi criado para atender essa nova legislação que foi criada, ele vai chamar o que? De fase legal. Fase legal por quê? Por causa do surgimento da CLT. E a partir daí surgem o departamento pessoal para atender a essa nova demanda. Então é interessante que você entenda isso como uma evolução histórica mesmo, tá? Como um processo de evolução da história. Onde você olha e fala assim, ah, eu consegui entender. É fase contábil porque as pessoas eram vistas como um número de produção. Recebeu, trabalhou e acabou. E ali não tinha nenhuma legislação trabalhista para aquilo, no Brasil. E aí surge em 1930, a partir lá do governo de Vargas, a CLT. Então você percebe como é que a história ela está dentro da gestão de pessoas e contextualizada, inclusive, com a teoria geral da administração. Então a gente consegue falar de gestão de pessoas e ao mesmo tempo dar um pulo lá na administração pública e dar um pulo na administração geral para contextualizar e fazer com que o teu aprendizado seja mais objetivo. Então aqui ó, é a fase legal por causa do surgimento da CLT e aí sim surge o departamento pessoal para atender essas novas demandas, tá? Depois disso, lá de 1950 a 1965, é a fase que a gente chama de fase tecnicista. Essa fase tecnicista está relacionado principalmente, e é o que cai nas provas, relacionado à necessidade de qualificação de mão de obra técnica, tecnicista, mão de obra técnica no Brasil, para atender a necessidade da indústria automobilística ali presente. Então a gente precisava de pessoas com uma qualificação técnica maior. Eu precisava de mecânico, eu precisava de torneiro mecânico, eu precisava de várias pessoas dessa área técnica. E o Brasil não tinha essa mão de obra, então começou um processo de qualificação, foi chamado de fase tecnicista, de 1950 a 1965. De 1965 a 1980, surge a chamada fase administrativa. Aqui são implementados os subsistemas de RH. Aqui surge o que a gente chama de subsistema de RH, subsistema administrativo de RH. Aí a gente começa a falar uma linguagem de recursos humanos. Olha uma linguagem diferente. Enquanto aqui, de 1930 a 1950, na fase legal, a gente falava sobre departamento pessoal, já na nossa fase administrativa, de 1965 a 1980, a gente já fala de surgimento dos departamentos, não departamentos de RH, mas dos subsistemas de RH. Aí, em 1980, até a fase atual, é chamado de fase estratégica, beleza? É a fase da estratégia, ou fase estratégica. E essa fase vai falar de planejamento estratégico de RH, vai falar sobre gestão do capital intelectual, vai falar sobre gestão do conhecimento, sobre avaliação de desempenho. É uma linguagem mais moderna. Quando numa prova a questão botar uma linguagem mais moderna, você chama ela de fase estratégica. Beleza?
Eu termino esse vídeo por aqui, eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido. E deixa teu comentário, tá? E deixa o like, manda para todo mundo aí, para a gente continuar fazendo desse canal do YouTube uma escola de administração 100% gratuita. Valeu!